Paz do Senhor, igreja. Então, eu me chamo Ingrid e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pequeno devocional a respeito de um tema que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Então, hoje eu quero compartilhar isso com você. E eu quero começar lendo um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema, obediência, e eu quero compartilhar com você a respeito desse tema, obediência, e eu quero conversar hoje sobre 4 características que a obediência ela precisa ter na nossa vida. E a primeira característica que eu quero compartilhar é a respeito da obediência ser imediata. A gente viu o texto falar que a gente precisa ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E quando o texto fala a respeito desse sentimento, eu entendo que ele está falando que a gente precisa ter a mesma prontidão que Cristo tinha em obedecer. Analisando a história de Deus na Bíblia, a gente vai perceber que lá em Gênesis ainda, a gente já encontra a primeira promessa messiânica, ou seja, a primeira promessa de que Cristo ele viria à Terra e salvaria o homem do pecado. Mas isso demorou muito mais tempo para acontecer. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente tem uma promessa de Deus e a gente fica esperando que Deus nos dê uma palavra para a gente obedecer, né? E é esse sentimento que a gente precisa ter, essa prontidão em obedecer. Então, quando Deus ele finalmente nos der um direcionamento ou uma palavra. Mas nem sempre é tão fácil também. Muitas vezes, quando Deus ele traz esse direcionamento, nós não temos esse sentimento no coração de prontidão em obedecer. Mas esse sentimento ele precisa ser gerado em nós através do exemplo de Cristo, através de quem Cristo é e através de como Cristo agiu em relação aos planos que Deus tinha para a vida dele. Amém? A segunda característica que eu quero citar é que a obediência ela precisa ser total na nossa vida. Em Lucas 19:10, vai trazer qual era a missão do filho. Depois de Jesus ele pregar para muitas pessoas, depois de Jesus realizar muitos milagres, depois de Jesus entrar na casa de Zaqueu e pregar dentro daquela casa, ele declara que naquele lar houve salvação. E logo depois disso ele diz que essa é a missão do filho, salvar e buscar o perdido. Ou seja, Jesus tinha muito claro qual era a missão dele aqui na Terra. E ele cumpriu isso na sua totalidade. Então, quando a gente pensa em obediência, a gente precisa entender que ela precisa ser total, a respeito de tudo o que Deus nos falou. Em cada detalhe, nós precisamos buscar obedecer ao Senhor. Outra característica que a obediência ela precisa ter na nossa vida é que ela precisa ser com alegria. E quando a gente começa a pensar a respeito dessa obediência com alegria, pensar é mais fácil do que praticar isso, né? Porque muitas vezes situações acontecem onde a gente sabe o que precisa fazer, sabe o que deve fazer, mas a gente não consegue fazer com plena alegria, porque é difícil, muitas vezes, obedecer ao Senhor, obedecer à palavra de Deus. E aí parece que esse sentimento de alegria, ele some. Mas se a gente for analisar as leis, né, as leis que regem o nosso país, que regem a nossa nação, elas foram feitas com um propósito, né? E quando a gente fala de obedecer às leis que regem a nossa nação, as leis que são impostas para que a gente obedeça, a gente entende que se eu tenho vontade de matar alguém, eu não vou fazer isso, porque eu sei que existe uma lei que me diz que isso não é o correto. Por mais difícil que seja obedecer. Então, quando a gente pensa a respeito de obediência, ainda que obedecer seja difícil e parece que esse sentimento de alegria ele suma, a gente precisa ser constante nessa tentativa de obedecer ao Senhor. Então, por mais que no início
essa alegria ela parece sumir. Conforme a gente for obedecendo e dando passos em obediência a respeito de coisas que o Senhor tem nos falado, esse sentimento ele vai começar a ser gerado no nosso coração. Então, quando a gente pensa numa obediência plena, ela vai nos trazer alegria. Por mais que no momento seja difícil obedecer, o fruto dessa obediência vai gerar alegria no nosso coração. E a última característica que eu quero citar é que ela precisa ser constante, ela precisa ser um estilo de vida. Em momento nenhum a gente vê as Escrituras relatarem que Cristo ele não obedeceu a algo que o Pai tinha compartilhado com ele, a algo que o Pai tinha compartilhado ao coração dele. Em momento nenhum Cristo ele pensa, ele cogita não obedecer com totalidade as coisas que Deus tinha colocado no coração dele. Então, quando a gente pensa a respeito de obediência, a gente tem que pensar sobre isso também. Que ela precisa ser um estilo de vida, ela precisa ser uma prática. Não é obedecer uma vez e não obedecer nunca mais. Não, a obediência ela precisa ser uma prática constante na nossa vida. Obediência às Escrituras e obediência às coisas que Deus tem compartilhado ao nosso coração. Então, com esse pequeno devocional, com essa pequena meditação na Palavra de Deus, eu queria te incentivar a ser fiel às coisas que Deus tem colocado no seu coração, às coisas que Deus tem compartilhado com você. Seja fiel a essas coisas, obedeça com totalidade a tudo que Deus tem colocado no seu coração. E eu tenho certeza que o fruto disso vai ser uma alegria muito grande para a sua vida. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.